Para terminar aqui, a coletiva de imprensa aqui do Lula. Última coisa para a gente terminar. A coletiva. Todo mundo assim, não, o Lula chegou, realmente ele estava muito bem, ágil, a Délis Ortiz lá, aquela jornalista de origem venezuelana que quis ofertar uma bíblia para o Bolsonaro, quando era presidente, de uma coletiva para a imprensa, ridícula. O que o departamento de compliance da Globo teria a dizer para a Délis Ortiz? Né? A questão é o seguinte, ele falou duas coisas. Ele falou pelo menos uma coisa, não vai ter corte. Ele falou isso. Tem uma outra coisa que agora estou esquecendo, essas alturas do campeonato. Ele falou, não vai ter mais corte. E a resposta que ela deu para a Délis Ortiz, eu não vou sacrificar os mais pobres da população brasileira. Em outros tempos, essas duas afirmações fariam a bolsa cair e o dólar disparar. Por que não aconteceu isso? Isso é preocupante, viu? Que falou, não vai ter mais cortes, ele disse. O dólar está indo em baixa, porque já foi realizado lucros no final do ano passado. É um movimento especulativo. A gente sabe como funcionam esses ataques especulativos no mercado financeiro, mercado de dólar. Os lucros foram realizados aí, final do ano passado e começo desse ano, começo do mês de janeiro. Agora é hora de compra. Está em baixa, para depois revender em alta, vai disparar o dólar. Fevereiro ou março, vai ter outra. Você vê minha bolinha de cristal aqui, né? Estou atacando agora de day trader, né? Profeta do mercado financeiro, mas é um jogo que eles fazem. Por que não caiu? Por que a mídia ficou quietinha? Claro, a mídia continua com essa coisa, não, mas os cortes, olha a inflação dos alimentos, porque os alimentos sobem, porque não corta e prejudica os mais pobres. Agora eles não podem falar porque o dólar sobe, porque o dólar está caindo. É um movimento agora, mas vai voltar, vai explodir de novo. E vai chegar a 7. Porque já foram realizados lucros. Agora é compra para depois revender em alta. Então, isso é uma lição que eu tiro dessa coletiva para a imprensa, como o mercado financeiro deixou barato essas afirmações do Lula. Lula à vontade, sem script, sem teleprompter, e ele falou das suas, e o mercado financeiro é preocupante. Tá? E a gente percebe que nesse momento, apesar do sossego, o mercado financeiro ficou sossegado, mas a grande mídia não. Ela continua com seu diapasão. Não, gastança, a inflação dos alimentos, o governo está em baixa, queda da aprovação do governo Lula, um momento mais fraco, ele não ganharia eleição hoje. E aí também os novos presidentes aí que assumem do Congresso falam isso. Eles querem que o governo faça uma política econômica melhor, que dá muito fraco, que não ganharia eleição agora. Então, esse centrão que se perpetua, desde a redemocratização, o centrão se perpetua, essas pesquisas aí é sangue, cheiro de sangue na água e vão os tubarões. E uma coisa é certa, o Lula tem razão. Eu não me preocupo com pesquisa de opinião, porque, na verdade, não é de opinião. A gente já repetiu aqui diversas vezes. Na verdade, essa pesquisa é de recall da pauta da grande mídia. Elizabeth Noelle Neumann, Espiral do Silêncio, tudo isso. Só que o problema é o seguinte, eu diria, de uma forma mais assim resoluta e confiante, eu não acredito em opinião, se eu estivesse fazendo um movimento de contracíclico, anticíclico, estivesse tomando medidas para reverter a pauta dominante, a agenda dominante da grande mídia. Isso é que é estratégia, isso é comunicação, estratégia de comunicação, não é propaganda.
Enquanto o governo não se ater a isso, a gente tem que criar acontecimentos, não é só notícias boas. Gente, aumentou o número de empregados com carteira assinada. É, legal, então vai para o Sidônio. Olha, quero propaganda legal sobre isso. Não adianta. Aí o grande enigma. Por que isso não aumenta? Se as notícias são tão positivas, por que não aumenta os índices de aprovação do Lula? Eles estão caindo. Ah, por causa da inflação dos alimentos, por causa do escândalo do Pix, por causa da agenda da grande mídia, a pauta. A grande mídia não pauta essas boas notícias, pauta essas coisas. Então, na primeira hora da manhã ontem, o Bom Dia sábado, sem o Bocardi, que foi demitido pelo compliance, estava lá Sabina, lá, coitada da Sabina Simonato, o outro cara lá, esqueci o nome dele. Estavam lá apresentando olha, 7 horas da manhã do sábado, inflação dos alimentos. Batendo, tem jeito. Criar acontecimento, entrar ao vivo em rede nacional. Falar cobras e lagartos, o Lula em rede nacional. Não dá, usar as prerrogativas que ele tem, mas ele não quer confronto, esse governo não quer confronto. Entra em rede nacional, chama o pai de careca e a mãe de bicicleta. Cria acontecimentos. PF desbarata um plano de assassinar o Lula. Aqui tá, a Daniela Lima deu a notícia aí. A Janja foi depor na Polícia Federal sobre a invasão das suas redes sociais. Deu lá na coluna da Daniela Lima do Globo. Isso, eu não sei se isso faz parte, claro que não faz parte, até agora o governo não entendeu isso. Mas é repetir exemplos desses. Então, uma colunista como a Daniela Lima teve que pautar isso daí. Porque a Janja, mulher, insultos sexistas, né? Insultos sexistas, do lixo, masculinidade tóxica nas redes, invadiram as redes dela, claro, aí a Daniela Lima teve que fazer É disso que eu estou falando. Se você repetir isso exponencialmente, como faz a extrema-direita, você está começando a reverter a agenda midiática dominante. Isso é comunicação. O que Sidônio Palmeiras e o governo quer é propaganda. É outra coisa, propaganda política. Muito bem, gente. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim, porque acabou também o vinho, né? Chegamos ao fim, gente, de mais uma live 360 Live Cine